Com a proximidade do novo desenho do He-Man no dia 23 de julho na Netflix e a produção de um filme para o cinema que está sendo prometido aí, nós resolvemos fazer aqui e trazer para você a história do He-Man desde o início. Como ele surgiu? De um brinquedo? De um quadrinho? Um desenho animado? É isso que você vai ver hoje aqui no canal Bate-Sinal. E aí, moçada, vamos colocar um sorriso nesse rosto? Mas antes de começarmos o vídeo, pessoal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no botãozinho vermelho, dê esta força aqui pro amigo morcego, assista o nosso vídeo até o final, que é importante. Dê o seu bate-like, que também é importante. E acione aqui o sininho, para que você seja avisado toda vez que houver vídeos novos. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Sim, senhoras e senhores, era o que gritava o Príncipe Adam para se transformar no He-Man. Mr. Wayne aqui com vocês. É isso aí, morcegos e morceguinhas. Já que vai estrear agora aí, no próximo dia 23 de julho, a continuação, né? Um novo desenho do He-Man, trazendo a continuação do que aconteceu nos anos 80. E também com a promessa de um filme que tinha sido prometido para ser lançado agora no verão americano, que começa em julho e vai até setembro. Mas até agora houve a paralisação por causa da epidemia e até agora não houve mais notícias. E está paralisado, a gente não sabe quando que vai voltar isso daí. Nós estamos ansiosos, né, por esse filme também. Então nós vamos começar aqui hoje a contar a história do nosso herói He-Man. Bom, pessoal, o He-Man, ele não foi uma criação dos estúdios da Filmation, né, do Lou Scheimer. Ele sim foi uma criação da equipe de produção da fábrica de brinquedos da Mattel. A Mattel, ela detinha direitos de alguns filmes de cinema, como A Fúria de Titãs, The evil, the danger, the daring. How may a mortal man face and defeat the Kraken? Clash of the Titans. que era aquele filme feito ainda com bonecos de massa, que não existia ainda computação gráfica. E também detinha os direitos do filme do Conan. Mas eles não puderam lançar uma linha de bonecos do filme do Conan com Schwarzenegger. Por quê? Por causa de cenas fortes de decapitação, dilacerando as pessoas, né? Dilaceração. Também aquela cena com uma... Como é que nós podemos falar? Né, de todo mundo deitado com todo mundo, nu, e aquela sopa com um pedaço de pé, pedaço de mão. Então era um filme muito pesado para os pais levarem as crianças, né? O próprio quadrinho do Conan, ele já não era um quadrinho para criança, né? Tem muitas cenas tem mulheres com seios de fora, tem encenação dele com as mulheres na cama, tem também muita espadada e sangue e tudo mais. Então não era já um gibi para crianças, né? Isso já nos anos 60, era um quadrinho adulto, né? E por esse motivo, eles não puderam lançar a linha de brinquedos do filme Conan o Bárbaro. Sim, havia um protótipo do Conan, né? Mas não é exatamente o protótipo do boneco do He-Man. Existem suas discrepâncias, suas diferenças, né? E a ideia, nós vamos
basearam o He-Man no Conan. Não foi exatamente assim. E é como eu vou contar para vocês aqui agora. A princípio, o boneco do He-Man foi encomendado pela presidência da Mattel. Eu não vou ficar dando nomes, muitos nomes aqui, pessoal, porque são aí vários diretores, são aí mais de 7 nomes diferentes, mesmo porque a gente não vai saber quem é, né? Então eu vou dar só um nome ou outro aí dos mais importantes. Então, o boneco do He-Man foi encomendado para combater aí no mercado os hominhos lançados pela Kenner, da Hasbro, que eram os bonecos ali do Star Wars, da Kenner, né? A Hasbro tinha ali os G.I. Joes pequenos, que tiveram que se adaptar justamente porque a Kenner trouxe os bonequinhos do Star Wars ali por volta de 10, 11 centímetros, se não me engano. Então eles quebraram o G.I. Joe grande, que aqui no Brasil é o nosso Falcon, né? E a Hasbro teve que se adaptar. Então eles diminuíram também a linha dos G.I. Joes, que foi lançado um desenho na TV, e os G.I. Joes começaram a não ser apenas soldados que não tinham nome, nada disso. Então veio o Duke, veio o Stalker, veio o Snake Eyes, a Scarlet, por aí vai, né? Então eles começaram a ter identidade, né? Por causa dos desenhos. E os desenhos começaram a introduzir cada vez mais personagens dos G.I. Joes. E com isso a linha passou aí facilmente da casa dos 100 bonecos. 100 e tantos bonecos diferentes, se eu não me engano. Então, a Mattel falou assim, nós temos que entrar nesse mercado, né? Da linha de bonecos pequenos. Eles tinham tido já o Big Jim para combater justamente o G.I. Joe grande, o Falcon nosso, né? Só que não obteve o sucesso do G.I. Joe, né? Assim como a Mego também lançou o Fighting Yank, que também não deu certo, que a molecada queria mesmo era o G.I. Joe. Então houve essa encomenda de um brinquedo, né? Então foi feito um estudo com o Brown e outros diretores lá, um estudo de uma pesquisa com crianças. Eles reuniram ali cerca de 12 meninos da faixa etária de entre 6 e 10 anos e fizeram uma pesquisa. Nessa pesquisa eles deixaram um monte de brinquedo, inclusive os da concorrência, né? E eles perguntaram, num certo momento, eles pararam as crianças e falaram assim, o que vocês gostariam de ter ou de ser? Vocês gostariam de ser um piloto de astronave como Luke Skywalker? Vocês gostariam de ser um policial como o Baker e o Ponte do Chips? Ser um soldado como o Chuck Norris? Ou até mesmo um bárbaro estilo Conan, que eram heróis atuais na época. Vocês gostariam de ser o quê? As crianças disseram, nós gostaríamos de ser uma pessoa que tivesse poder, né? A gente queria ser poderoso, forte, com poderes. E as crianças voltaram a brincar. E eles analisaram que muitas vezes a frase que os meninos usavam, você vai fazer o que eu estou mandando.
E isso é uma frase que eles descobriram que era oriunda ali, para as crianças, dos pais e professores. Na escola eles iam e eles eram obrigados a obedecer. Em casa eles eram obrigados a obedecer. Come tudo, está na hora de tomar banho, faça o que eu estou mandando. Então, eles queriam ter o poder para quê? O poder sobre os professores, os pais, os avós. Não que eles quisessem matar, não. Eles queriam... Não, eu vou fazer o que eu quiser. Entendeu? Uma coisa mais inocente. Então, surgiu aí, dessa pesquisa, a ideia de lançar um ser poderoso. A preocupação deles com essa linha era combater os brinquedos que eu já falei, né? Star Wars e tudo mais. E eles já tinham tentado com Fúria de Titãs, que era um filme de deuses gregos, né? De mitologia grega, só que não houve sucesso. A mesma coisa com Battlestar Galactica, ou só Galáctica, que é conhecido aqui no Brasil pela gente, que era aquele seriado estilo Star Wars, mas também não obteve o sucesso de Star Wars, né? E também com o desenho da Filmation, Flash Gordon, eles lançaram a linha Flash Gordon. Então a presidência da Mattel falou assim, vamos sair fora desse negócio de batalhas intergalácticas, né? Que não houve o sucesso do Galactica e do Flash Gordon. Eles queriam que saísse fora disso aí, né? Porque eles queriam chegar e bater de frente com os bonequinhos de Star Wars. Então foi pedido para Derek Gable, que fazia os rascunhos, que ele inventasse algo novo. Então ele meio que fez alguns desenhos ali, com orcs, trolls, anões, bem parecido aí com o Senhor dos Anéis, né? Só que a diretoria rejeitou. Os executivos da Mattel, eles rejeitaram essa ideia. Então eles pediram para que Roger Sweet, que fazia os protótipos, ele fez alguns protótipos, né? Tinha os inimigos ali, tinha um que era o Tankhead, ele tinha cabeça de tanque e corpo de homem. Tinha um outro que ele tinha a cabeça do Boba Fett do Star Wars e um corpo de homem. Ali estava explícito, né, que era uma cópia. E ele apresentou um bárbaro, estilo Conan, porque ele era fã do filme do Conan e também dos quadrinhos do Conan. Ele apresentou um boneco com uma capa com pele assim, de animal, um machadão. Só que ele fez os bonecos numa escala grande, né? E o boneco era todo musculoso. Todos os protótipos dele eram feitos com bonecos musculosos. Parecia que o cara tinha saído da academia, estilo Schwarzenegger mesmo, né? Só que aí a presidência e os executivos falaram que eles queriam algo menor. Que eles tinham gostado, mas eles queriam algo menor. Não tão grande. Foi aí que ele passou para o protótipo menor, né? Como nós vemos hoje, ele não era tão pequeno quanto os bonecos Star Wars e os G.I. Joes. Ele era um pouco maior, ele era troncudo, musculoso, né? E foi feito dessa maneira, não tão grande, porque eles tinham acabado de sair do G.I. Joe grande como o Falcon, do Big Jim, né? Para bonecos menores, que era o que o mercado estava oferecendo na época, que era a diminuição para haver uma economia por causa da crise do petróleo que tinha passado no início dos anos 80, anos 70. Então houve essa diminuição dos bonecos. Inclusive, os bonecos foram moldados
em cima de bonecos do Big Jim, né? Que era grandão. Que a intenção dele era fazer com que como ele era musculoso e grande, fazer com que os bonecos ali do Star Wars e do Comando de Ação parecessem mirradinhos perto, né? Que eles não tinham os bonecos tanto do G.I. Joe quanto do Star Wars, eles eram bonecos sem muita articulação, né? O boneco do Star Wars, para levantar a espada ou a arma, era o braço inteiro, não tinha expressão facial, né? Foi por isso que foi colocado, já mais pra frente, no He-Man, aquela expressão, né, de raiva, né, de força. Justamente para combater isso daí. E deixaram ele realmente forte para combater também e deixar parecer que os outros fossem mirradinhos, magrinhos. Um dos diretores da Mattel ali, o Ray Regner, ele gostou dessa expressão aí de raiva e os músculos, porque ele achou realmente, deixa ele poderoso, deixa ele, né, raivoso, diferente dos outros. Esse boneco, ele disse, né, esse boneco tem a força. O que depois, mais pra frente, virou o refrão de transformação do He-Man, né? Principalmente nos desenhos ali da Filmation, do Lou Scheimer, que todo desenho, o que a gente mais esperava era a transformação, né? Do eu tenho a força. Então o produtor Paul Cleveland mandou o protótipo do boneco para o desenhista Mike Taylor, que era fã do desenhista Frank Frazetta, que era responsável pelos quadrinhos do Conan nos anos 60 até o início dos 70. Os traços do Taylor seguiam os traços do Frazetta, porque ele era muito fã. E foi ele que criou a imagem do He-Man que nós conhecemos hoje. Não só do He-Man, como de muitos outros personagens. Como o Esqueleto, ele criou, ele assistia quando era pequeno muito ali, Príncipe Valente, e ele lia muito quadrinho de terror. E quando criança, num parquinho de diversões, esses parquinhos itinerantes que tem nos Estados Unidos, que eles vão de cidade em cidade, ele entrou na Casa Fantasma, no trenzinho fantasma. E na metade do circuito, tinha um esqueleto que caía, com uma cara bem... e dava uma risada. E ele se assustou muito. Ele falou que... durante muito tempo ele teve pesadelos com esse esqueleto. E ele resolveu transportar o seriado do Príncipe Valente, mesclado com as histórias de terror e o susto que ele levou no trem fantasma, ele criou ali o nosso querido esqueleto, né? O vilão do He-Man. Então foi criado principalmente por causa do susto no parquinho. O nosso querido esqueleto. He-Man! Aí entra mais uma briga, né, entre o Roger Sweet e o Mike Taylor, para dizer quem foi que inventou o He-Man, né? Eu diria, pessoal, que não só eles dois, como todos os diretores, cada um introduziu uma parte, né? Como, ele tem a força, né? O outro falou assim, não faça isso, faça aquilo, dessa maneira, pá. Então acho que todos tiveram sua parcela, né? Não é como aí no caso do Bob Kane e o Bill Finger, que o Bob Kane ficou com os louros durante anos, né? Ele criou aquele Batman que parecia um Robin com asa, e o Batman que nós conhecemos, com as orelhas, bate-cinto, segurança, a luva, tudo, foi Bill Finger, né? Que agora é reconhecido. Então tudo que é feito hoje em dia
do Batman, não aparece Batman by Bob Kane, ou Created by Bob Kane. Aparece Bob Kane e Bill Finger. Muito merecido. Então, já no caso do He-Man, não houve isso, né? Que um fez o protótipo, o outro fez o desenho, e cada diretor deu o seu pitaco ali, né? Uma frase, não, mude isso aqui. Então, eu acho que o He-Man tem vários pais. Os principais são o Taylor e o Sweet, realmente. Bom, pessoal, antes de continuar o vídeo, eu fiz aqui uma pergunta para vários amigos que assistem e tudo mais, pois a pesquisa que eu fiz do He-Man, ela deu um vídeo de 1 hora de duração. Então eu resolvi fazer, perguntando para o pessoal, eles disseram, Leandro, faz em 3 vezes, 3 programas. Fica 20, 20, 20, assim o pessoal não se cansa de assistir. Tá? Eu ia fazer 2 de meia hora, mas o pessoal não, a maioria falou, faça 3 de 20. Então é isso que vou fazer, tá? Esta foi a primeira parte, e a semana que vem eu lanço a segunda parte, e um dia antes do lançamento do He-Man no Netflix, eu lanço a terceira parte da história do He-Man, né, como ele surgiu. Então, pessoal, hoje nós ficamos por aqui e nos veremos no mesmo bate-dia, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, bate-final. Palavra de Batman. Eu tenho a força.